Família, afinal de contas, quem é o Jean-Claude Nzita? O indivíduo que tanto se fala nas mídias nacionais relativamente aos supostos dissidentes da FLECFAC. Quem é o Jean-Claude Nzita? Meus caros, à base da nossa investigação, conseguimos, na realidade, recolher dados muito importantes para partilharmos convosco. Quem é o presidente que faz isso? Antes de avançarmos na matéria, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para que não percas nada, mas absolutamente nada que nós lançamos aqui. Família, é isto ali. Quem é o Jean-Claude Nzita? Quem na realidade desenha a estratégia para que todos, na realidade, víssemos algumas imagens ali que rolam e circulam nas redes sociais relativamente aos ataques da FLECFAC. Família, fique dali porque nós vamos apresentar na íntegra o que na realidade está por detrás desta cortina que o governo angolano sempre quis encobertar. Família, Jean-Claude Nzita, quem é? Nós preparamos aqui uma matéria. Quem na verdade é Jean-Claude Nzita? Este homem está a tirar o sono ao governo angolano. Está a tirar o sono ao ministro das telecomunicações de Angola. Está a tirar o sono ao João Lourenço, que disse: Não, porque a FLEC não representa nenhum perigo para o território angolano e em particular para o território de Cabinda, e não é verdade que a situação de segurança em Cabinda desencoraja o investimento. Nós temos investimento privado em Cabinda. A petrolífera americana está em Cabinda há 70 anos. Nunca saiu. Nunca se sentiu ameaçada. Houve uma tentativa de sabotagem ainda no tempo da guerra, feita por um comando especial sul-africano. Foi o único caso de ameaça à segurança da Chevron em Cabinda. Agora mesmo está uma entidade privada a construir aquela que vai ser a única refinaria de Cabinda. Cabinda nunca teve uma refinaria de petróleo. Vai ter até o final deste ano. É investimento privado, não é investimento público. Então, não entendo do que me está a falar. Que a situação desencoraja o investimento privado, os investidores a investirem em Cabinda. Não, isso não é verdade. Ok. Sim, porque para ser verdade eu tinha que me apresentar factos. Eu não conheço factos. E a prova de que há confiança da parte dos investidores privados é que está sendo construída uma refinaria, investimento privado. A FLEC não constitui isso. A FLEC não constitui nenhuma ameaça para Cabinda, inclusive para Angola. Eles disseram que a FLEC não existe. Eles disseram que não existe a FLECFAC. Não amedronta. Mas, no entanto, onde é que apareceram estes dissidentes? Família, quero aqui revelar algo muito importante que você precisa estar ali. Aquele Martins Chincóculo é um indivíduo conhecido, sim, é conhecido. O Martins Chincóculos, que vocês conseguem ver ali nas imagens. Este indivíduo é conhecido. Este indivíduo esteve nas fileiras das Forças Armadas Cabindenses. Realmente esteve, mas foi expulso. Foi expulso em 2024.
já não fazia parte da FLECFAC. Atenção! Têm uma identidade duvidosa. E nós estamos a investigar. A próxima matéria vamos trazer a identidade do Alberto e do Martins Chincoco. Vamos trazer a identidade dessas duas individualidades que realmente estavam ali, na FLECFAC. Estamos com as nossas equipas no terreno para apurar a veracidade dos factos. Não falarmos só por falar. Mas é importante que você mantenha-te dali, porque nós vamos, na verdade, apresentar quem é este homem temido pelo governo angolano. Por que estão a temer? Por que estão a vilipendiar o nome Jean-Claude Nzita? Isto e muito mais. Você fica dali, porque depois vais tirar as verdadeiras ilações. Porque de tanto tremor, tanto medo do governo angolano. Fique dali, porque nós ainda estamos aqui. Vamos lá, vamos acompanhar. Quem é então o Jean-Claude Nzita, acusado pelos 6 dissidentes da FLECFAC? Jean-Claude Nzita é um nome que ressoa fortemente no cenário político de Cabinda e não só de Angola no geral. Cientista político e oficial, ele carrega o apelido de Agle, dado por seu avô, Nzita Henriques Tiago, que reflete a sua capacidade visionária. Criado na tradição católica, sob a influência dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, Nzita é parte de uma linhagem histórica que moldou a luta pela independência de Cabinda. Filho de Manuel Nzita, atual presidente da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, e o neto de Nzita Henriques Tiago, um dos líderes mais emblemáticos do movimento da independência e fundador das Forças Armadas de Cabinda, FAC. Jean-Claude tem um legado que pesa sobre os seus ombros. Desde jovem, ela se envolveu ativamente na FLEC, trabalhando ao lado de seu avô. Sua dedicação rendeu frutos e em 2014 foi nomeado secretário responsável pela informação e comunicação da FLEC, tornando-se porta-voz da organização. Com um extenso currículo acadêmico, Nzita possui um mestrado em Ciências Políticas e Administrativas, além de diversos diplomas em áreas como Inteligência Estratégica, Governança Global e Relações Internacionais. Sua formação é completada por fluência em várias línguas, incluindo alemão, francês, inglês e Kikongo, o que o torna um interlocutor valioso em questões diplomáticas. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos estratégicos como presidente da comunidade Cabinda na Suíça de 2005 a 2012 e assessor de comunicação da presidência entre 2012 e 2014. Desde então, tem se mostrado um líder ativo e dinâmico dentro da FLEC. Recentemente, Jean-Claude Nzita se tornou o centro de uma controvérsia, acusado por 6 dissidentes da FLECFAC. As acusações levantam questões sobre a sua liderança e os rumos da luta pela independência de Cabinda, um tema sensível e complexo, que continua a dividir opiniões entre os membros da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC. A sua resposta a essas acusações poderá definir não apenas a sua trajetória pessoal, mas também o futuro político de Cabinda. Após o anúncio do cessar-fogo unilateral da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas Cabindenses FLECFAC, o porta-voz e ministro da Defesa do movimento, Jean-Claude Nzita, respondeu às energéticas reações do governo angolano. O governo do MPLA, com a declaração de cessar-fogo unilateral, entrou em desespero, demonstrando a sua descoordenação, contradição e obsessão em negar o conflito em Cabinda, que só o MPLA nega, disse Jean-Claude Nzita. Por um lado, o MPLA nega existir um conflito em Cabinda
que na realidade dura há mais de 50 anos e por isso diz não ter em conta o cessar-fogo. Simultaneamente e estranhamente, logo depois do anúncio do cessar-fogo, o MPLA organiza uma conferência de imprensa na presença de toda a imprensa estatal, onde apresentam 6 autoproclamados desertores da FLECFAC, que confirmaram a existência de guerra em Cabinda. Para o cúmulo do ridículo, prossegue Jean-Claude Zita. O Ministério Angolano das Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Comunicação Social protestou formalmente contra a RTP, Rádio e Televisão de Portugal, devido à televisão estatal portuguesa ter noticiado o cessar-fogo da FLEC, numa clara ingerência da liberdade de imprensa em Portugal. Absolutamente ridículo, sublinhou Jean-Claude Zita. O presidente angolano, João Lourenço, deveria rodear-se de gente mais capaz. Está com incompetentes que querem que a guerra prossiga em Cabinda, como também muitos generais das FARC que enchem os bolsos com os seus tráficos em Cabinda. O fim da guerra será a falência destes generais e provavelmente a sua condenação, disse Jean-Claude Zita. As hilariantes rajadas de contradições e descoordenação do governo de João Lourenço são uma prova clara que o MPLA é uma organização que não é credível, nem capaz para negociar o fim da guerra em Cabinda ou em qualquer outro território do continente africano. Ingenuamente, eu acreditava que no MPLA tinha pessoas competentes, mas enganei-me, disse o porta-voz da FLECFAC, Jean-Claude Zita. Sobre a apresentação em Luanda de responsáveis militares da FLECFAC, Jean-Claude Zita confirmou que os dois eram realmente da FLECFAC, Martin Shinkokolo e Afonso Sungo Zing Zongo. Eram pequenos oficiais que estavam sob o comando do tenente-general Semedo, integraram a FLECFAC em 2017, tendo sido expulso em 2024, acusados de conveniência com o inimigo. Com outros, não sei quem são, como ninguém em Cabinda, nas cidades e nas matas os conhecem. Segundo Jean-Claude Zita, a FLECFAC e os nacionalistas cabinenses estão habituados que o MPLA, que diz não haver guerra em Cabinda, apresenta como guerrilheiros indivíduos que nunca pertenceram à FLEC e nem sabem pegar numa arma. São pagos para dizerem que são FLEC. Esta prática é sobejamente conhecida em Cabinda. O MPLA aprendeu esta técnica absoluta de propaganda com o poder colonial português, que utilizou o mesmo método quando o MPLA estava nas matas, disse. Para o porta-voz da FLECFAC, o MPLA entrou em desespero total porque compreendeu que perdeu o monopólio da questão de Cabinda e neste desespero descredibiliza-se mais ainda. Disparra em todas as direções, apresenta guerrilheiros quando garantem que não há guerra. Ataca a UNITA por estar disponível para falar sobre a paz com a FLEC. Ataca a comunicação social portuguesa por esta fazer o seu trabalho sem o controle da censura angolana. O que é certo é que vamos prosseguir com o processo que expomos no último comunicado. O presidente João Lourenço tem de rodear-se de políticos e conselheiros capazes, com a sabedoria, que conheçam a realidade cabindense, desprovidos da propaganda do MPLA. É possível negociar a paz em Cabinda, com sabedoria, serenidade e seriedade. João Lourenço tem de afastar-se de personagens tóxicos que ridicularizam a sua imagem em Angola e no continente africano, concluiu Jean-Claude Zita. Família, realmente estas são as reações em torno desta situação e o Jean-Claude respondeu, na verdade, o governo angolano. Família, Liumbo Liambo como sempre, Cabas e Xango TV, Cialano Bombote.